Vamos botar do lado assim, ó. É. Pronto? Daniel? Oi. Bom dia, Jairzinho da TV Senado. Estamos ao vivo aqui no Bom Dia Ferraz. Um ótimo dia para você e já pode ir arrochando aí, mandando um bom dia para quem está nos assistindo. Bom dia, Jair. Bom dia, Júnior, Lucas, a todo mundo aí da TV Cenário, os internautas. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso aí de audiência. Vocês merecem. E vamos lá. Estou à disposição de vocês. Tá certo. Como nós dissemos há pouco, né? O Daniel é presidente da Associação Comercial, está quase, né, terminando o seu mandato. Eu gostaria que você já emendasse falando quando que termina o seu mandato, Daniel. E, para a gente já entrar na pauta, gostaria que você falasse aí sobre um tema bastante importante, que é os comércios da cidade. Hoje nós vamos falar sobre o decreto, né, que o Zé Biruta estendeu até o dia 10 do mês que vem, agora de maio, seguindo o apontamento, né, o direcionamento do governo do estado. Gostaria que você falasse sobre a Associação Comercial e a sua visão sobre a prorrogação desse decreto aqui na cidade. Perfeito, Jair. Foram 3 anos de mandato na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos, 3 anos muito felizes. Assumi no ano de 2017, entrego o cargo agora dia 30 de abril, com a sensação de dever cumprido, que estava a nosso alcance e a gente fez. Nós trabalhamos intensamente, de forma gratuita, né? Nós não recebemos salário na Associação Comercial, a gente trabalha por amor mesmo, pelo associativismo, pelo empreendedorismo, enfim, pelas pessoas aqui da cidade. A entidade é uma entidade muito importante, tem 50 anos, está completando 50 anos agora aqui na cidade, em maio agora completa 50 anos. Nós temos cerca de 400 associados, então representamos 400 empresas aqui na cidade. Isso nos orgulha muito, eu ter ficado à frente dentro desses 3 anos da maior entidade privada da cidade, realmente é motivo de muito orgulho. Permaneço ainda na Associação Comercial, agora como conselheiro vitalício. O Estatuto nos diz isso, que todos os presidentes continuam como conselheiro, então ainda darei minha contribuição à Associação Comercial sempre que for necessário, que precisarem de ajuda, enfim, a gente vai estar sempre à disposição. Com relação ao decreto do prefeito, Jair, eu vejo com muita tristeza. A gente nós estamos tentando conversar com o prefeito, como várias vezes, né? Você sabe muito bem das vezes que eu estive aí com vocês, eu só tive a oportunidade de ter 2 reuniões institucionais com o prefeito Zé Biruta. Ele não abre espaço, né? Ele não ouve as entidades da sociedade civil. Eu agora, há umas 2 semanas atrás, estive com a secretária de Fazenda, que agora está acumulando o cargo também de secretária de governo, a Silvana. Ela nos atendeu super bem, todos os secretários do Zé, sempre que a gente precisou, eles sempre nos atenderam muito bem. Apenas o prefeito não nos atende, mas enfim. E a gente levou um ofício, então, à época, pedindo para que a gente tivesse a flexibilização, né, e a reabertura gradual dos comércios, claro, com toda a segurança do mundo, pensando na questão científica, pensando na questão de saúde, ouvindo, obviamente, os técnicos, né, da área de saúde, mas a gente também não pode deixar todos os comércios simplesmente fechados ao tempo que o governador acha que tem que ficar, porque senão vai ter uma quebradeira geral. A gente tem que pensar, obviamente, na questão da saúde, mas não podemos esquecer da questão econômica e da geração de empregos. Só uma parte, viu, Daniel? Você tem toda a razão, concordo com você, parabéns pela sua postura. E vem de encontro a tudo que o Grupo Cenário e tudo que o Jair também, no caso eu, venho falando há bastante tempo sobre isso. Temos que pensar na saúde, temos que pensar nas vidas, mas principalmente para quem vive disso como você, como eu vivo, a gente precisa pensar em alguma maneira para poder ajudar os comerciantes também, né? Claro, sem dúvida nenhuma. A gente tem que ter, acho que nesse momento, que é um momento muito novo, né? Nós nunca vivemos uma pandemia dessa magnitude. O mais importante é termos equilíbrio, a gente ter responsabilidade, claro. Não estou dizendo, vamos reabrir todos os comércios, todo mundo para a rua de novo. Não é isso. A gente tem que seguir, obviamente, tudo o que preceitua aí o Ministério da Saúde, né, os órgãos competentes da área. Mas também, por outro lado, a gente não pode estancar, simplesmente fecha as portas. E eu tenho recebido diariamente já várias ligações, mensagens de comerciantes aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ontem, em específico, nós temos um empreendedor aqui da cidade, associado da Associação Comercial. Ele tem 5 lojas e ele ontem falou para mim que 3 ele já vai fechar. Ele não tem condição de manter as lojas abertas.
né, com funcionário, enfim. Então isso muito me preocupa. Daqui a pouco, às 11 da manhã, volto lá na Secretaria de Fazenda, tenho uma reunião agendada com a secretária, Silvana, para ver se a gente consegue de alguma forma sensibilizar o prefeito. Quero obviamente contar com o apoio aí da TV Cenário, da grande audiência que vocês têm, para que a gente possa sensibilizar o prefeito no sentido de algumas atividades que a gente entende, por exemplo, ótica, perfumaria, algumas atividades que a gente entende que são sim de prioridade e que podem ser reabertas gradativamente, desde que a gente ofereça álcool gel, máscara, que tenha um funcionário lá disponibilizado para que possa orientar as pessoas com relação ao combate do Covid-19. A própria Associação Comercial, em parceria com o Instituto Mix, está disponibilizando um curso gratuito para os empreendedores, para a população em geral, um curso que é via internet, no sentido de como viver nesse atual momento de Covid-19, como fazer a prevenção, como, enfim, viver uma vida normal. Esse curso ele vai ter certificação, é um curso gratuito, volto a repetir, para que a gente possa gradativamente voltar à normalidade, porque senão a gente não vai conseguir nunca mais voltar à normalidade aí. Tá certo. Daniel, sabemos que nesse momento, né, as políticas públicas são muito importantes para fazer, né, a ponte entre o governo do estado, o governo federal. Eu gostaria que você falasse sobre o papel, né, de um gestor nesse processo e se a população está antenada para tudo isso que vem acontecendo, pensando assim em futuro, nos próximos gestores. Sem dúvida, Jair. Veja bem, a questão do gestor público, ela é fundamental no sentido de ouvir a população. Ele tem que ter esse termômetro, né, do que de fato a população anseia, quais são as necessidades. Claro que nem sempre o gestor ele vai agir de forma em que agrade a todos, mas é importante, né, que ouça principalmente e faça e haja da melhor forma possível, né, da forma que é de resolução do problema. Em específico, o que nós estamos vendo hoje, né, com relação à gestão do prefeito atual, é que no caso da Covid-19, ele não fez absolutamente nada. Ele acompanhou outras políticas aplicadas pelo governador do estado, e ele foi na onda. Só que assim, ele tem que entender que o governo do estado, o governador, ele governa para 645 cidades, são 645 municípios que compõem o estado de São Paulo. Ferraz de Vasconcelos é uma cidade que ela é diferente em características, por exemplo, de Poá, que é a nossa vizinha, né? Então, o que se aplica em Poá pode não ser aplicado aqui na cidade de Ferraz. Eu, no meu entendimento, acredito que ele peca muito ao não ouvir, né, as entidades que representam a princípio os comerciantes, a própria imprensa, você como militante empresário aqui da cidade também, entre outros órgãos. Então, o papel do gestor público, além de administrar e pagar contas, que não é só isso, né, é cuidar de zeladoria, é cuidar, e principalmente, né, tomar muito cuidado com a aplicação do dinheiro público, né. Você não vai gastar, por exemplo, no hospital de campanha 5 milhões e 300 mil reais à toa. Você tem que prestar contas para a população, para os órgãos de controle, como o Ministério Público, né. Toda a montagem lá do hospital de campanha tem que ser adequado, conforme Prefeitura, Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Então, assim, muito mais do que isso. Então, penso que, principalmente nessas próximas eleições, as pessoas elas pensem muito, não só na questão política, do político mais famoso, mas na questão do gestor. Quem é que realmente tem capacidade para administrar a cidade? E, principalmente, especificidade. Ou seja, você vai olhar Ferraz de Vasconcelos como é Ferraz de Vasconcelos, não comparando com outras cidades, mas o que é necessário fazer aqui pela cidade. Concordo com você plenamente, em gênero, número e grau. Eu sempre digo isso, o prefeito precisa olhar para a cidade. Todos os 645 municípios são diferentes mesmo, você tem razão. E as ações que são feitas nos municípios,
o prefeito ele tem total responsabilidade nas coisas negativas e nas coisas positivas. Você disse e é verdade, não dá para só ficar acompanhando, na minha opinião também, né, o apontamento, as direções, as diretrizes, né, que o governador está dando nesse momento da pandemia. Ele está preocupado, né, todo mundo sabe, principalmente na grande São Paulo, são muitas coisas. Se o foco da pandemia ele se lastrar em São Paulo, com isso a gente está dizendo que ele não está fazendo a coisa certa. Na minha opinião, o governador está fazendo a coisa certa, mas a coisa certa para que tange, né, o São Paulo no centrão. Agora, nos municípios, o prefeito ele deve ter um olhar mais atento. Ô, Daniel. Só querer te cortar, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou que é atribuição dos governadores e prefeitos a questão do isolamento social. Então, o governador ele tem um olhar, obviamente, geral, e cada prefeito tem um olhar específico pela cidade. Então, chegou a hora do prefeito assumir a responsabilidade dele. Até porque, Daniel, pelo que o governador, se ele continuar os apontamentos que o governador ele passou através do seu pronunciamento, teve um momento da fala do governador que ele disse o seguinte: até o dia 10 não vai mudar nada, vai continuar a quarentena até lá, porém, depois do dia 10, os municípios que ele vai sugerir para que comecem a funcionar os comércios são aqueles que o pico, né, do Covid-19, que a doença não tiverem se lastrando com maior intensidade. Ferraz de Vasconcelos já se mostrou que a nossa cidade, infelizmente, do Alto Tietê, é uma das cidades que menos se preocupa com isso, pelo menos nos números estão se mostrando. Então isso quer dizer que se no dia 10 continuar do jeito que está, provavelmente vai ser prorrogado mais dias aqui na nossa cidade, né? Sem dúvida nenhuma. E aí isso me preocupa muito, porque, veja, não adianta ficar ampliando o decreto, né, de isolamento social. Quando você vai no centro da cidade, em bairros aqui da periferia da cidade, você vê todo mundo na rua. E a gente não tem fiscalização. Então, assim, não adianta fazer isolamento social para inglês ver, só no decreto, no papel, você não tem fiscalização. Então, tem alguma coisa errada. O prefeito ele tem que rever algumas situações aí, né? Eu sei que existe a preocupação com a questão da saúde pública, todos nós estamos preocupados. Mas, veja bem, Jair, volto a ressaltar. Nós não estamos aqui, a associação comercial, ou eu mesmo, né, defendendo o comerciante. Nós estamos defendendo a população por inteiro. Porque não é só o comerciante, existem os empregos também que são gerados pelos comerciantes, existe todo um ecossistema, né, que está agregado a isso, é a economia da cidade que está em jogo. Então, assim, nós temos que garantir a saúde das pessoas, mas volto a repetir, não adianta decreto no papel se na prática não é o que acontece no centro da cidade. Tá certo. Daniel, vamos falar um pouquinho agora sobre lições. Eu sempre falo aqui que essa pandemia que está acontecendo nesse momento, já aconteceram outras durante a história do mundo, mas essa daqui é com mais intensidade, porque a propagação ela é muito mais rápida do que no passado, que hoje tem internet, então a gente fica sabendo e se sensibilizando muito com o próximo, por conta de a gente ver na palma da nossa mão todos os dias o que tem acontecendo no mundo. Coisas que muitos anos atrás, quando acontecia, a gente não tinha esse acesso. Com isso, a gente se sensibiliza mais com a situação. Na sua opinião, o que o mundo tem aprendido com essa pandemia toda aí? Você sabe, Jair, essa doença ela é bastante complicada, como você mesmo disse, é a questão da contaminação, né? O contágio dela é algo que nós nunca vimos, né? Pelo menos na era moderna, né? Diferente, por exemplo, da SARS, de outras doenças respiratórias que nós tivemos passada, H1N1, enfim, essa ela tem uma letalidade menor, né? Ela mata menos, mas em compensação ela espalha, né? Esparrama pelas cidades, pelos estados e países de uma forma muito mais veloz. A grande questão que se coloca na Covid-19 não é a letalidade. As pessoas falam muito de mortes e tal, e claro, é óbvio que a gente tem que olhar para isso, afinal de contas nós não queremos que ninguém morra. Só que a grande preocupação no sistema de saúde é o colapso que vai gerar se todas essas pessoas ficarem doentes. Porque as pessoas não vão deixar de ter infartos, acidentes, entre outras coisas, né? Elas continuam usando o sistema de saúde. E se as pessoas que contraírem a Covid-19 forem também usar esse mesmo sistema de saúde, entra em colapso. Nós não temos leito para todo mundo. Essa é a maior preocupação. Eu entendo o seguinte, Jair, nós, e principalmente eu em particular, sempre fui adepto do associativismo, de você olhar para o outro, trazer o outro para perto de você, unir forças, né, criar representação através da união das pessoas. Eu sempre fui muito favorável a isso, não à toa
Estou presidente, né, de uma associação comercial. Só que as pessoas acham, a associação comercial só quer representar os empresários. E como eu disse, né, é muito mais do que isso. A associação comercial, ela é humana, ela quer agregar as pessoas, não porque elas têm um título ou um CNPJ, mas porque de alguma forma ela pode contribuir com a cidade, ela pode contribuir com a sociedade. Essa doença, ela nos traz isso, ela nos traz que se eu não olhar para o outro, né, e não ajudá-lo, e não respeitá-lo, eu não consigo conter a pandemia e todos vão ficar doentes, né? As pessoas, infelizmente, ao longo dos tempos estavam ficando, né, muito individualistas, Jair. E eu acredito agora que essa pandemia, o que nos traz é que a gente não pode ser tão individualista. Ou a gente é coletivo, ou a gente começa a olhar um para o outro, mesmo que o outro seja concorrente, mas que de alguma forma eu posso ganhar e ele ganhar comigo também, para que nós possamos nos complementar, ou então a gente não vai conseguir viver. Se eu não me cuidar, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, enfim, entre outras coisas, eu não só me prejudico, mas prejudico o meu próximo também. Então esse senso de humanidade, acredito sinceramente que ele vai ficar muito mais aflorado, entre outros aprendizados. A forma de trabalhar não vai ser a mesma do que era antes, né? Os conceitos que nós temos, principalmente falta de tempo, né? Nós não ficávamos com a nossa família, enfim. Eu acho que agora muitos conceitos irão mudar e vamos melhorar se Deus quiser. Tá certo. Nós estamos quase chegando na parte final, Dani, mas eu preciso falar de uma coisa. Na realidade, eu vou emendar duas perguntas em uma só. Eu gostaria que você falasse, né? Falando agora mais pela parte política dessa pandemia toda. Sabemos que todos os municípios, o mundo todo está sofrendo e agora como fosse uma nova repaginada na história, como você disse, né? O mundo vai passar por uma mudança. E, consequentemente, esse ano é ano de eleição e nós vamos pegar um outro prefeito aí que vai administrar uma cidade que veio de momentos difíceis, né? O Zé conseguiu ajeitar a casa no que tange a parte administrativa, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que o prefeito atual, ele vai encontrar essa cidade depois disso tudo, né? E também, já emendando uma outra pergunta, você saiu, né, do PRTB recentemente, foi para o MDB e se colocou à disposição para ser candidato a prefeito, agora pré-candidato, num dos maiores partidos, se não o maior partido aí do Brasil. Bom, Jair, só uma observação. O atual prefeito não resolveu a questão administrativa da cidade. Com todo respeito, uma bagunça tremenda a organização interna dessa prefeitura, né? Você tem secretaria que não conversa com outra, enfim, a gente sabe que tem secretário que tem birra com outro, enfim, as coisas elas não funcionam da forma que deveriam funcionar, integradas, sistêmicas, né? Nós não temos um sistema que integre a prefeitura, nós temos sérias dificuldades na área de TI, internet. Você vai numa OBS hoje para marcar uma consulta, você sai com papel de pão, você não tem uma marcação de consulta via computador, via sistema, enfim. O que o atual prefeito, com todo respeito, eu ressalto, pagou conta, foi o que ele fez, né? Claro que tem que pagar conta, isso todo mundo tem que pagar, eu tenho que pagar conta, você tem que pagar conta, o prefeito também tem essa obrigação, né? É igual economia doméstica, a gente sabe que não pode gastar mais do que a gente recebe. E nesse aspecto, aparentemente, o prefeito tem feito a lição de casa como qualquer outro faria. Não tem nenhum mérito nisso, né? Mas não fizeram, né, Daniel? Deixa assim, só uma parte, né? Não estou defendendo o Zé, mas é como você sabe. Qualquer outro prefeito poderia ter feito. Quando a gente tem um ditado que a minha mãe disse, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Eu destaquei essa parte administrativa porque a gente não se via isso nas outras gestões, não criticando os outros prefeitos que passaram. Pelo menos no que tange aí a parte financeira, pagamento, ele está fazendo o trabalho de casa, né? Sem dúvida nenhuma. Só ressalto que poderia e deveria ter feito muito mais do que só pagar contas. Com certeza. Mas enfim, cada um tem também sua característica, né? Ele tem a característica de ficar dentro do gabinete, de não sair do gabinete. Cada um tem a sua característica. Outros prefeitos fizeram pior,
Então, assim, a nossa régua realmente está bem complicada. O que a cidade de Ferraz merece é, obviamente, uma pessoa que pense na coletividade, pense na gestão de fato da cidade, não só pagar contas, mas voltar, retomar o crescimento, fazer obras de infraestrutura, cuidar do social. As pessoas, elas não têm médicos nos postos de saúde, as pessoas não têm escolas que são adequadas para os filhos estudarem, as pessoas não têm segurança, a gente tem uma série de falhas e de gargalos na cidade, e tem condição de ser feito melhor. Se fizer parceria, não adianta falar, não tem dinheiro porque o dinheiro está sendo destinado para pagar conta. Você pode fazer parcerias pontuais com o governo do estado, governo federal, existem os ministérios lá, ter proatividade, bater na porta lá dos deputados, né? Nós temos um deputado que representa a cidade de Ferraz, bater na porta do gabinete do deputado e pedir para que ele nos ajude. Ponto. Um gestor, ele se mostra eficiente na adversidade. Quando você não tem dinheiro, quando você está numa situação caótica, nessa especificamente de pandemia, é ali que o gestor, que o administrador, ele se destaca. Ou ele se destaca ou ele se esconde. Nesse momento, eu entendo que o nosso gestor está se escondendo. Ótimo. Outras coisas também. Mas, enfim, acredito sinceramente, respondendo a sua pergunta, que o próximo prefeito possa ter conhecimento da cidade, ser morador da cidade, que ele tenha, obviamente, conhecimento de administração, saber aonde é que ele vai bater, né, qual porta que ele vai bater, montar um secretariado altamente técnico, isso é importante. Claro que tem a questão política, a gente não pode esquecer, existem as articulações, isso tem que ser respeitado, mas fundamentalmente uma equipe técnica que seja moradora da cidade, que tenha realmente preocupação com o município de Ferraz de Vasconcelos. Concordo com você, desculpa só te cortar, concordo com você no que tange aí o secretariado, né, ser do nosso município. É claro que tem que ter capacidade técnica também, mas é pessoas que vivem, que levanta e sabe das dificuldades, que vai andar aí no meio da periferia, que conhece as dificuldades, né, Daniel? Sem dúvida, ele não pode conversar com o secretário e falar assim, olha, você sabe ali o bairro da Vila Solar, enfim, não, eu não conheço. Quando eu venho de São Paulo parece que é ali. Então, assim, muitas vezes eu ouvi de secretários, mais de um secretário isso, porque eu venho de São Paulo e o cara não é daqui, ele não sabe nem um bairro. Se você falar onde é a Vila Correio, o cara não sabe onde é a Vila Correio. Isso é inadmissível, né? O cara tem que ter conhecimento da cidade. Mas, enfim, com relação ao partido, eu recebi um convite do Movimento Democrático Brasileiro, do MDB. Eu fiquei realmente muito feliz e muito honrado, não esperava, né? E, obviamente, pela grandeza do partido, você mesmo disse, é sim o maior partido do Brasil, pela grandeza do partido, pela estrutura e por tudo que me ofereceram, achei por bem, tanto eu quanto a equipe, a nossa chapa de vereadores, a gente fez a migração, né? E estou muito contente, até agora tenho sido muito bem tratado, todo o projeto tem sido cuidado de uma forma especial pelo partido, né? Por todos que fazem parte da estadual, a gente tem sido muito bem assistido pelos deputados também do MDB. A gente, apesar desse momento de pandemia, nós nos conversamos via Skype, via WhatsApp, enfim, por telefone. Amanhã, inclusive, tem uma reunião já agendada com o presidente e coordenador, presidente do MDB de Mogi das Cruzes e o presidente do MDB de Itaquaquecetuba. Amanhã a gente vai fazer uma reunião em 3 cidades aqui. Isso muito me agrada, muito me anima, porque o projeto ele vai ser regionalizado, né? Não só pensado na cidade de Ferraz, mas pensado também em outras cidades, porque a gente precisa se integrar. Tem o Condemate aí também, então a gente precisa, claro, cuidar da cidade de Ferraz, pensar especificamente em Ferraz, mas sem esquecer parcerias com outras cidades que nós podemos fazer. Tá certo. Daniel, como considerações finais, eu gostaria que você falasse desse legado, né? Eu tinha dito no início do programa, antes de falar com você, sobre que foram 2 anos, mas na realidade você consertou 3 anos de mandato à frente da Associação Comercial. Fala desse legado, na sua opinião, o que você vai deixar, né, nessa passagem aí, uma passagem que eu tenho certeza que foi significativa para os comércios de Ferraz de Vasconcelos. E aproveita já para as suas considerações finais. Ok, Jair, eu fiz tudo com muito amor, com muito carinho, tenho uma paixão pela associação comercial. Desde quando me filiei, fui diretor e me candidatei e consegui ganhar a eleição para presidente. Eu sempre fiz com muito amor, pensando sempre no desenvolvimento
da entidade e também, obviamente, contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Nós temos um título de utilidade pública e isso nos traz a responsabilidade de pensarmos também no munícipe, né? Na questão não só do empresário, mas na questão também principal. O que o munícipe precisa, o que nós podemos fazer, cursos de capacitação, nós podemos dar descontos em faculdade, escolas de inglês, enfim, parceiros, emprego, balcão de emprego, programa de estágio. Hoje, apesar infelizmente da pandemia, a gente tem diminuído um pouco a questão do programa de estágio, né? Muitos empresários passando dificuldade, mas nós chegamos a ter mais de 100 estagiários ativos, moradores da cidade de Ferraz de Vasconcelos, jovens que não tinham oportunidade do primeiro emprego, então morador de Ferraz e trabalhando em empresas de Ferraz. A gente conseguiu fazer o Liquida Ferraz, um primeiro programa de liquidação na cidade de Ferraz. Fechamos a 15 de novembro com um sacrifício danado para as pessoas poderem usufruir a 15 de novembro, não só como um corredor de compras, mas também para que eles pudessem interagir, brincar, levar seus filhos. Tinha vários brinquedos lá. Além disso, a gente trouxe o Ferraz na palma da mão, uma plataforma de um guia de compras com a plataforma de WhatsApp, que os comerciantes nesse momento de pandemia podem fazer as suas, mostrar os seus anúncios, quem é delivery, quais os produtos que vendem. Também tem lá um guia de empregos, enfim, tem lá a história da associação comercial. É um guia super completo que a gente conseguiu trazer, que é um robô. A gente conseguiu trazer aqui para a cidade de Ferraz, a primeira associação comercial do estado de São Paulo a ter um robô voltado para o comerciante. A gente está montando também um portal, agora como último ato, né, de associação comercial. A gente está montando um portal de compras com lojas virtuais a preços quase de custo para os comerciantes nesse momento de pandemia. Eles vão poder reabrir as lojas virtualmente. A gente está preparando isso com muito carinho também. Logo a gente vai fazer o lançamento. Jair, são tantas coisas que a gente fez na associação comercial. Lutamos muito para que a gente pudesse, a questão dos vendedores ambulantes, para que pudéssemos regularizá-los, para que pudéssemos capacitá-los, a gente se colocou à disposição para que a gente colocasse ele em locais adequados para que eles pudessem trabalhar sem comprometer os lojistas, né? Porque os lojistas também pagam aluguel, pagam impostos e tal. Então que a gente tentasse equilibrar isso. Enfim, a briga no polo industrial para que eles tivessem as escrituras definitivas. Hoje o polo industrial tem a escritura, só está faltando uma certidão que a prefeitura está por liberar. Enfim, foram muitas brigas, muitas conquistas. Claro que eu gostaria de ter feito muito mais, né? Mas acredito que dentro das nossas possibilidades foi o que é possível fazer, mas a associação comercial, depois desses 3 anos, tenho certeza que sai muito maior, muito mais vitoriosa, não por mim, mas por toda a equipe, por toda a diretoria que me acompanhou, por todos que fizeram um esforço danado. O Gilson, que trabalhou comigo, o gerente da associação comercial, que sempre operacionalizou, foi um guerreiro também. Quero agradecer a ele, a toda a diretoria que me acompanhou, a todos os associados que confiaram na associação comercial. Continuem confiando na associação comercial na próxima gestão, que será também de excelência, que terá também compromisso com a cidade, enfim, e continuamos nessa batalha. E eu confesso que estou com a voz embargada aqui de falar, mas missão cumprida, meu irmão, missão cumprida, e vamos seguir adiante. Tá certo. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Muito esclarecedor de todos os pontos que nós destacamos aqui. Você é um cara que se mostra, sempre eu digo isso, né? Desde o início, quando nós começamos, todas as vezes que eu entrevistei, eu sempre disse que você é um cara bastante preparado, um cara bastante inteligente. E Deus abençoe sua vida, sua trajetória aí, tá bom? Amém, Jair. Obrigado ao Júnior, obrigado ao Lucas, a todo mundo aí da TV Cenário. Você sabe que você mora no meu coração, eu aprendo muito com você, né? A gente sempre conversa demais. Muito obrigado pela parceria, pela oportunidade, viu? Tá certo, até mais. Tchau, tchau. Abraço. É isso aí, parabéns Daniel Balck pela excelente entrevista.